E hoje eu quero falar de criança interior e dinheiro. Pois é, né? Dois assuntos tão importantes. Como será que interagem? E como será que está aí na nossa vida essa interação? Criança interior e o dinheiro. O que acontece quando eu deixo a minha criança interior cuidar do meu dinheiro? Será que isso tem consequências? E se a minha criança interior é que está cuidando do meu dinheiro, como será que fica o meu adulto? Onde aqui na minha mente vai parar o adulto? E quais as consequências disso na nossa vida? Mas, para começar a minha fala, eu gostaria de falar um pouquinho sobre dinheiro. Quando eu fui montar a minha fala de hoje, eu pensei, tá, eu vou falar primeiro sobre o dinheiro. E eu fui pensando em algumas coisas sobre o dinheiro, e tem algo que é muito clichê, que as pessoas dizem, né? Dinheiro é energia, dinheiro é energia. Tá, isso tá muito difundido no senso comum. Mas aí, eu e Inês fiquei pensando assim, peraí, como assim dinheiro é energia? Porque, a princípio, o dinheiro ou é uma nota de papel. Eu, sinceramente, hoje de manhã, eu queria muito ter achado aqui na minha casa uma nota, mas como eu tenho atendido só online, as pessoas só me pagam através de transferência bancária, né? E como eu não me preparei com antecedência no sentido de ter a ideia, peraí, deixa eu mostrar uma nota para exemplificar o que eu quero dizer. E então, a nossa relação hoje com o dinheiro é muito através do número que está lá na nossa conta bancária, ou através da nota, como sempre foi. E é muito comum as pessoas dizerem isso, né? Dinheiro é energia, dinheiro é energia. Eu, sinceramente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, Inês, eu sou muito racional. Eu, no meu processo terapêutico, já tem alguns anos que eu trabalho muito para me permitir utilizar a minha sensibilidade, me permitir sentir as minhas emoções e dar lugar a elas. Mas eu sou muito racional. Em algum momento, ao longo do meu desenvolvimento, a racionalidade foi a tábua de salvação e foi um mecanismo de defesa que a minha criança se utilizou para sobreviver. Ok. Nos últimos anos eu venho me cuidando e eu me permito sentir, me permito me utilizar da minha sensibilidade, beleza. Mas a racionalidade continua aqui presente em mim e posso utilizá-la como um bom instrumento. E aí, como uma boa racional que eu sou, uma pessoa que racionaliza, ou seja, no sentido de no geral, eu preciso muito entender as coisas da vida de uma forma racional. Ao preparar aqui a minha palestra e diante da minha decisão de primeiro falar brevemente sobre o dinheiro, eu pensei, mas como que é esse negócio de dinheiro é energia? De fato, eu nunca entendi muito bem isso. Tá, eu aceito, tomo como fato verdadeiro, porque empiricamente na minha vida eu já tive inúmeras comprovações disso. Dinheiro é energia, é uma conexão em fluxo com a vida e em fluxo com o dinheiro na mesma direção. Tá, fato, eu já comprovei isso empiricamente na minha vida, mas como entender que dinheiro é energia? Então, eu quero falar rapidamente sobre uma ideia que me passou pela minha mente enquanto eu estava preparando essa palestra e que eu fiquei aqui na minha racionalidade, eu fiquei satisfeita e consegui compreender isso de dinheiro é energia. Bom,
Olhando para o dinheiro, então, para entender essa expressão, né? Dinheiro é energia. Como assim energia? Eu busquei aqui na minha mente alguns conhecimentos que eu tenho, conhecimentos rasos, tá, gente? Não fui atrás de conhecimentos profundos a respeito de dinheiro, finanças, etc. Não, mas aqui no meu conhecimento raso sobre dinheiro, eu sei que o dinheiro ou é a nota de papel colorida, tingida, ou é o saldo que eu tenho lá na minha conta bancária. Então, tem essa representatividade do dinheiro. Mas tem uma outra representatividade que aí é a nível de Estado, né? Que quando o governo emite moedas, emite notas para nós, cidadãos, utilizarmos, o governo tem um. Bom, eu vou falar do jeito que eu entendo, tá? Com as minhas palavras. O governo tem um valor referente, similar, em algum lugar guardado em dinheiro, né? Se não me falha a memória, é no Banco Central. Então, o dinheiro que eu tenho na minha conta bancária tem o tanto referente em ouro guardado em algum lugar no Banco Central. Tá, então dinheiro é moeda, dinheiro é ouro, e aí esse ouro é o governo que cuida disso. Mas o dinheiro também é relações entre os seres humanos. Olha, se eu vou ao mercado, de alguma forma eu vou ter que pagar, seja lá qual for a forma de dinheiro que eu vá utilizar, de representatividade desse dinheiro. Fato é que se eu vou lá e compro uma maçã, eu preciso ter o dinheiro para pagar para o dono do mercado aquela maçã. Então, veja bem, tem uma relação. Quando alguém me contrata uma constelação, hoje às 9 horas da manhã, um rapaz me contratou uma constelação e eu vou realizar uma constelação para ele. Bom, relação entre dois seres humanos. E aí eu achei a energia. Por quê? O ouro, lá no Banco Central, é matéria, tá lá, estagnada de uma certa forma. O papel, a moeda, ou o saldo na minha conta bancária, ou o crédito no meu cartão de crédito, é só uma representatividade. Vamos pensar assim, o papel da cédula de dinheiro é só um papel, matéria. E aí, então, na hora que o dinheiro possibilita interações entre os seres humanos, aí eu achei a energia. Porque, vamos supor, eu vou lá no mercado para comprar uma maçã. Qual é a emoção que eu estou naquele momento? E principalmente referente ao dinheiro. Quando eu vou lá para comprar aquela maçã, como que eu estou olhando para o dinheiro? Qual é a emoção que eu estou associando aqui em mim, aqui na minha mente, aqui no meu entorno, né? Qual a energia que eu estou vibrando e gerando aqui ao meu redor quando eu dou aquele meu dinheirinho para o dono do mercado e recebo a maçã? Qual a emoção que eu associo a esse dinheiro e a essa maçã que vem para mim? Aí eu achei a energia. Sim, nas relações humanas nós geramos energia, nós geramos um fluxo de energia. E pronto, aí sim eu entendi aquela expressão que muito comumente todo mundo utiliza: dinheiro é energia. Ok, fiquei tranquila com isso. E então, prosseguindo aqui na minha mente, naquele meu trabalho de montar a minha palestra de hoje, tá, dinheiro é energia. E como será
energia. Vamos imaginar isso, né? Porque, no geral, a energia ela não é visível a olho nu. Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui comigo já viram alguma figura, alguma imagem representando um fluxo de energia, né? Então, a energia, ela é composta por partículas de matéria que tem uma determinada vibração. Então, dependendo da emoção que eu coloquei ali no dinheiro que eu dei para o dono do mercado e a emoção com a qual eu recebi a maçã, eu estou ali gerando uma energia, um campo de energia ao meu redor e nessa relação, e essa energia tem uma vibração. Então, se aquele dinheiro que eu dei para o moço do mercado em troca da maçã tinha medo, ai meu Deus, vai faltar, ai meu Deus, eu não podia estar comprando essa maçã porque amanhã, mês que vem, ano que vem eu vou passar fome. Ó, qual é a vibração do medo? É uma frequência vibratória que é muito diferente da energia da troca em equilíbrio. Sim, eu faço uma troca, eu dou o dinheiro para o dono do mercado, mas eu recebo a maçã e eu desapego daquele dinheiro porque agora, se eu recebi a maçã, agora esse dinheiro ele não é meu, ele é do dono do mercado. Ele já não me pertence mais. O que me pertence? A maçã. E aí, vou pegar aqui o meu mouse vermelhinho para representar a maçã. E aí, se eu então coloco o meu foco na maçã, no quanto a maçã vai me beneficiar, vai me nutrir, o tanto que ela é saborosa, o tanto que ela é bem-vinda, se eu olho para ela com agradecimento, e ó, eu já me desconectei do dinheiro porque ele foi. Olha o fluxo, ele foi para outras mãos. E então, nessa relação das minhas mãos com as mãos de outra pessoa, eu liberei esse dinheiro, eu fiquei em paz com esse dinheiro, eu fiquei em agradecimento por esse dinheiro ter ido, porque esse dinheiro me trouxe algo muito especial. Olha, aqui nessa relação gera um fluxo de energia. Qual foi a emoção que eu coloquei? Qual foi a vibração que eu coloquei? Então, é frequência vibratória e as partículas de matéria que tem entre eu e o dono do mercado vão vibrar com uma determinada frequência e vão gerar para nós dois um campo energético. Um campo que fica aqui para mim com a minha energia e um campo que fica lá para ele com a energia dele. E esse fluxo é energia. Então, fluxo de energia é uma coisa muito fluida, vai e volta, facilmente se modifica, se expande ou se contrai, facilmente muda a vibração para uma vibração lenta, pesada, ou para uma vibração mais leve e mais alta. Então, vamos entender aqui, falando de uma forma bem leiga, tá? Porque eu também sou leiga em termos de física, de entender todas as leis que regem a física, mas eu consigo ter uma imagem aqui na minha mente de que a energia, ela é muito volátil, ela é muito sensível. Qualquer coisinha modifica aquela vibração, às vezes algo que o campo estava num campo de expansão, dependendo da emoção que eu ponho ou daquilo que acontece, rapidamente aquele campo de energia se contrai e muda completamente o modo como aquilo vai repercutir em mim. Enfim, eu quis trazer essa imagem de um campo de energia para a gente, então, agora trazer a criança interior aqui para a nossa reflexão. Concordam comigo que nessa imagem que eu coloquei aqui, de campo de energia,
é algo muito sutil, sensível. Vocês já viram como que é criança? Criança é impulso. Criança não raciocina. Vamos falar aqui da nossa criança interior. Vou pegar um lenço de papel, gente, porque o meu nariz está me incomodando. Só um minutinho, por favor. Live é isso, né, gente? E aí a gente partilha até a coriza das pessoas, né? Mas ok, acho que agora eu fico mais tranquila, mais confortável. Bom, então eu estava falando da criança interior e tentando aqui imaginar, né, a criança interior cuidando de um campo de energia, o campo que o dinheiro gera. E criança é impulso, criança é espontaneidade, mesmo que seja na dor, tá, gente? Como que fica, então, uma criança que é regida por impulsos, por espontaneidade, por reatividade, cuidando de um campo de energia? Eu não sei se vocês estão gerando aí na mente de vocês as imagens mentais me acompanhando aqui no meu raciocínio. Mas, hora que eu faço esse raciocínio aqui na minha mente, pensem bem comigo, que controle que essa criança vai ter sobre esse campo de energia? Primeiro, que a criança não tem a menor consciência de toda essa dinâmica complexa de campo, de energia. A criança nem sabe. E nem adianta eu tentar explicar para ela, porque a nossa criança interior, ela não é dotada de uma racionalidade para entender racionalmente tudo isso que é complexo. Eu tentei aqui trazer imagens e explicar tudo isso, né? O que é o dinheiro? Como assim dinheiro é energia? E aí a energia gera um campo, e esse campo, como que ele funciona? Tá, eu tentei trazer imagens para vocês e também imagens para mim, para eu compreender racionalmente, para que ficasse o mais simples possível. Mas tudo isso é imensamente complexo, tanto que tem um campo da ciência que estuda, que é a física, ou a física convencional, ou a física quântica, que estuda a fundo tudo isso e tem leis regendo toda essa energia, todo esse campo. Leis que eu me recordo da época de escola, no pouco que eu estudei lá na escola sobre física, eram fórmulas complexas, fórmulas que eu lá enfim, né, naquela época, naquilo que era possível para mim compreender da física, eu sinceramente eu não tinha a menor compreensão do que era aquela fórmula ali que o professor estava me ensinando. Hoje eu até consigo associar um pouco, a hora que eu penso e compreendo através dessas imagens, eu consigo compreender o tanto que é complexo tudo isso, mas ainda nem consigo associar a todas aquelas fórmulas. Agora, eu sei que na física quântica, eles de alguma forma conseguiram trazer uma representatividade através de fórmulas matemáticas para ter uma compreensão maior a respeito das leis que regem esses campos de energia. Enfim, dei uma viajada aqui agora, mas o meu objetivo aqui é só trazer uma noção de complexidade de tudo isso. E a perguntinha principal que eu coloco para vocês é: criança dá conta de coisa complexa desse tipo? Vamos supor que eu tenha um trauma e esse trauma afeta a minha relação com o dinheiro, e esse trauma ele foi registrado na minha mente muito precocemente, talvez
na barriga da mamãe, talvez ao nascer, talvez ali nos primeiros anos de vida, 2, 3, 4, 5 anos de idade. E aí eu estou com um trauma tão regredido associado ao dinheiro. A criança pequena ou o feto lá na barriga da mamãe é regido muito por impulsos. E esses impulsos, sim, eles estão, então, aqui na nossa criança interior, regendo a minha relação com o dinheiro. E aí, como que tá esse campo de energia, né? Ora expande, ora contrai, ora vibra medo, ora vibra desespero, ora vibra dor, ora vibra rejeição. Ok. E aí, o dinheiro virá? Muito provavelmente não, e se vier, por vezes ele vem mesmo associado a dores e traumas, a crenças limitantes e lealdades familiares, ele vem, mas ele não vem de uma forma fluida, ele vem com uma marca, porque havia ali uma crença limitante ou uma lealdade familiar regendo. Tá? O dinheiro veio, mas ele não veio com o propósito de ser meu, ele veio com um outro propósito, de servir a outra coisa. Então, esse dinheiro não me trará felicidade, ele não me trará saúde. E aí eu estou falando aqui, então, neste momento, de situações em que a criança interna, por vezes, está aí cuidando do dinheiro, e não vai dar certo, gente. Não vai dar certo mesmo. Porque dinheiro não é assunto de criança. Aí, quando eu falo isso, vem uma particularidade que eu preciso comentar mesmo que rapidamente com você. Que é aquela questão de, na infância, a criança ter uma mesada. Não é? É bem comum. Eu dou uma mesada, eu e meu marido, né? Damos uma mesada para a nossa filha. E como é nesse caso? Na infância mesmo, a criança ter ali uma relação com o dinheiro. Bom, aproveitei aqui que eu fui tomar o meu chá e quero muito mandar um abraço para todos, um bom dia para os corajosos, que antes das 8 horas da manhã estão aqui comigo, que bom. Eu vi que entrou agorinha, a Mari Camargos. Você já foi minha paciente? Porque eu já tive uma paciente com um nome bem semelhante ao seu. Se for, comenta aqui para mim. Mas enfim, se não for também, um grande beijo para você. O meu bom dia a todos. Que bom ter todos vocês aqui comigo, tá? Uma felicidade muito grande estar aqui. Eu, na verdade, hoje eu estou experimentando esse horário das 7 da manhã, tá, gente? Eu nunca fiz live 7 horas da manhã. Sempre faço ou às 11 ou às 16 e, por vezes, um pouco à noite. Mas me deu vontade de experimentar, né? Vamos ver como é a audiência aí daquelas pessoas que são matutinas, né? Que gostam da manhã, que funcionam melhor pela manhã. Ai, que bom! Um grande beijo para você, tá? Saudade. De vez em quando eu me lembro de você e daquela época em que a gente trabalhava juntas. Que bom. Olha só, vamos prosseguir então? Eu estava falando na sequência a respeito do dinheiro na infância. Sim. Que bom, Mari, que você está sempre me acompanhando. Fico muito feliz. Eu tive o prazer de fazer uma constelação com a sua irmã, né? Muito bom, que bom, prazer te ter aqui, uma felicidade. Eu estava falando, então, sobre o dinheiro na infância, a mesada. Sim, é importante que os pais iniciem essa jornada de aprendizagem da criança mesmo, né, da criança de fato,
vou diferenciar, né, a criança de fato da criança interior do adulto. Então, a criança de fato, ela é muito interessante que ela tenha essa condução dos pais, uma condução mais planejada, lógica e coerente, em que os pais estão ali num movimento consciente através da mesada, ensinando a criança a como se planejar com o dinheiro, né? Ou seja, uma educação financeira. Os pais que fazem isso estão dando um tesouro, estão dando algo muito precioso para aquela pessoa, para a vida adulta dela, que com certeza ela terá mais facilidade em administrar o próprio dinheiro na vida adulta. Agora, os pais fazendo conscientemente ou não a educação financeira na infância, na infância nós somos permeados, nós nos conectamos com aquilo que é do campo familiar. E como que a minha família lida com o dinheiro? Eu me recordo uma certa época da minha vida, alguns anos atrás, quando eu comecei a entrar em contato com todos esses conceitos sistêmicos, daquilo que é sistêmico, daquilo que é da família, que vai passando de geração em geração e que chega até a gente. E foi uma época em que eu olhei para mim, a minha dificuldade que eu tinha com o dinheiro naquele momento, e eu fiz automaticamente uma comparação com uns primos, filhos de uma tia, irmã da minha mãe. E esses primos, seres humanos, também com as suas dores, as suas dificuldades na vida, mas em relação ao dinheiro, eles eram muito mais prósperos do que eu. E eu me comparei muito com esses primos nesse determinado momento da minha vida, para entender algo em mim. Foi uma comparação positiva, tá, gente? Terapêutica, no sentido de me compreender. E eu me perguntei, por quê? Por que eles têm uma prosperidade financeira e eu não? Naquele momento da minha vida, né? Claro que isso é multifatorial, né? Eu tive que cuidar da minha não prosperidade financeira em diversos aspectos, mas nesse aspecto sistêmico que eu estou falando aqui agora, foi interessante porque, a hora que eu olhei, eu percebi que o meu pai e a minha mãe, eles não tinham o conhecimento e então eles não fizeram uma educação financeira formal comigo. Eu até tive em determinada época uma mesadinha, mas eles não me ensinaram de uma forma consciente, de uma forma direta, como administrar aquele dinheirinho que eu recebia ali daquela mesada. E então, eu percebo que eu fiquei muito só com aquilo que era do sistema, com o modo como ali na minha infância, o meu pai e a minha mãe decidiram lidar com o dinheiro e eles, de alguma forma, tinham bastante medo, bastante dor, emaranhado com tudo aquilo que eles vivenciavam em relação ao dinheiro. E eu me emaranhei com isso. Tá, e os primos? Os primos tinham um fator ali na minha análise rasa, tá, gente? Porque eu não fui lá nas minhas primas, nos meus primos, para perguntar para eles o que se passa na subjetividade deles, tá? Então, foi só uma reflexão aqui minha, a partir daquilo que eu superficialmente sei da vida deles. E teve um fator que parece que foi o diferencial para eu entender essa diferença aqui. Por que eu, ao longo da minha vida, eu não consegui uma prosperidade financeira e aqueles primos conseguiram uma prosperidade financeira? O pai deles, de alguma forma, no sistema do pai deles, tinha lá uma decisão de eu olho para o dinheiro. São folclóricas, até na família da minha mãe, o quanto que na família paterna desses primos,
todos olham para o dinheiro. Então, é o pai dos meus primos, são os irmãos desse tio que olham muito para o dinheiro. Tá, são seres humanos, nunca fizeram uma terapia na vida, nunca fizeram uma constelação na vida. Então, eles têm lá o adoecimento deles como seres humanos, mas eles têm uma forte decisão. Eu olho para o dinheiro. E aí, sim, o olhar para o dinheiro é um fator diferencial na prosperidade. Sabe por quê? Porque mesmo que tenha muita coisa da criança interna emaranhada e misturada com o adulto, fato é que quem olha para o dinheiro é o adulto. O que é olhar para o dinheiro? Olhar para o dinheiro é ter planejamento, é ter consciência. Suponhamos, se eu tenho R$1.000 aqui na minha mão. Recebi R$1.000. Suponhamos que era um dinheiro inesperado. Eu recebi. Tá aqui, R$1.000 na minha mão. Se eu deixo a minha criança cuidar desse dinheiro, sinceramente, gente, eu vou ao shopping e eu não gasto 30 minutos para aquele dinheiro desaparecer. Desaparecer no sentido de eu ter feito um monte de trocas, ter comprado um monte de coisas naquilo que R$1.000 possibilita para que eu compre. E em meia hora, provavelmente eu não tenho mais aqueles R$1.000. Porque eu pus a minha criança para olhar para aquele dinheiro e, na verdade, a criança ela não olha. A criança, ela age impulsivamente. Agora, o meu adulto, ele olha. E se eu coloco o meu adulto para olhar para o dinheiro e eu tenho R$1.000 na minha mão, mesmo que esses R$1.000 eles venham de uma forma inesperada, R$1.000 que surgiram aqui na minha vida, que felicidade. Mas o adulto ele vai olhar para esses R$1.000 e planejar. Olha que palavrinha maravilhosa. Planejar. Como será que eu vou utilizar esse dinheiro? E o adulto, ele leva em consideração tudo, tá? O bom adulto, ele olha de uma forma ampla. E eu vou utilizar os meus R$1.000 aqui com o meu adulto planejando e cuidando e olhando de fato para esses R$1.000. E eu posso levar, inclusive, em relação a todos os fatores. Eu posso levar, poxa vida, eu tenho alguma necessidade urgente, talvez um boleto que vence amanhã e esses R$1.000 caem como uma luva para me ajudar a ficar em dia com essa conta. Eu posso levar em consideração a questão do fluxo. Porque talvez a minha criança queira guardar os R$1.000 debaixo do colchão, né? Eu sei que hoje em dia ninguém mais guarda dinheiro debaixo do colchão, mas metaforicamente falando, guardar dinheiro debaixo do colchão representa o deixar o dinheiro estagnado. Como se a melhor opção para o dinheiro, para ele ficar, para ele não ir embora, é eu pôr ele debaixo do colchão e ele fica ali estagnado, guardado, protegido. Como se isso fosse bom. Para quem for estudar minimamente sobre prosperidade, sobre dinheiro, o dinheiro ele é um fluxo, ele tem que estar em movimentação, ele tem que gerar algo de bom para a minha vida. Ele tem que ter vida, energia, movimentação. Dinheiro debaixo do colchão perde movimentação, vira só papel. Tanto que eu me lembro até de uma novela, não vou me lembrar qual, em que o personagem foi guardando dinheiro debaixo do colchão, foi guardando uma fortuna debaixo do colchão. Mas foi na época ali de inflação no Brasil e aquele dinheiro lá debaixo do colchão foi perdendo o valor e em determinado momento, quando ele foi, ou alguém foi olhar para aquele dinheiro, era só papel, porque não valia mais nada.
Dinheiro sem movimentação, sem fluxo, vira só papel. Ele vai estagnar, ele vai adoecer, ele vai gerar algo ruim a partir daquela estagnação. Então, o adulto, ele olha de uma forma ampla. E, inclusive, um dos fatores que o adulto deve olhar é esse. Como que está a movimentação, o fluxo do meu dinheiro, que tanto que eu vou aplicar dos meus R$1.000, que tanto que eu vou, sim, utilizar esse dinheiro para movimentar, e até olhando de uma forma ampla, um outro fator que o adulto olha é a necessidade da minha criança, daquilo que são os impulsos da minha criança. Olha só, eu preciso olhar com muita consciência, uma consciência adulta, que a minha criança, ela precisa, um certo tanto, desfrutar desse dinheiro, principalmente quando é um dinheiro que ele vem do meu esforço, do meu trabalho, do meu, até por vezes, sacrifício, porque eu tive que me dedicar arduamente em determinado momento para conseguir aquele dinheiro. Então, sim, eu vou ter que recompensar a minha criança um certo tanto, porque senão ela vai me sabotar ali no meu trabalho e, portanto, na obtenção do meu dinheiro. Porque, afinal de contas, se trabalho para minha criança é só sacrifício, é só dor, é só chato, eu não quero mais trabalhar, eu não quero, é só abuso. Trabalho é sinônimo de abuso e, portanto, dinheiro para minha criança é sinônimo de abuso? Opa! Acendam todas as luzes de alerta aí do seu adulto e coloque o seu adulto para analisar como que você está se relacionando com o trabalho e com o dinheiro. Porque ou a sua criança interna já está te sabotando, ou ela vai te sabotar num futuro muito próximo. Então, naquilo que o meu adulto olha para o dinheiro e, portanto, planeja e administra o meu dinheiro, um dos fatores que o meu adulto tem que olhar é como que a minha criança desfruta. Então, por exemplo, talvez o meu adulto possa planejar ali nos meus R$1.000 fictícios que eu coloquei aqui como exemplo. Talvez o meu adulto possa planejar que, talvez eu possa ir ao shopping e R$200 eu posso ir lá e gastar do jeito que a minha criança quiser. Os outros 800, então, eu vou fazer toda uma administração. Enfim, tá, gente? Eu coloquei R$200 aqui só como um número. Aí é um planejamento que o adulto tem que fazer de acordo com cada momento da minha vida. Talvez em determinado momento da minha vida eu possa utilizar, sim, a partir de um planejamento adulto e racional, talvez eu possa permitir que a minha criança utilize os R$1.000 lá no shopping, desfrutando. E ok, se o meu adulto fez essa análise. Mas, dependendo do momento, talvez eu vá ter que fazer até o contrário. Talvez, poxa vida, amanhã eu tenho um boleto que eu preciso desses R$1.000. Então, aí eu combino com a minha criança, olha, desses R$1.000 não vai dar para a gente desfrutar de algo. Mas logo, logo eu te dou um dinheiro para você desfrutar. Mas por enquanto os R$1.000 vamos ter que utilizar aqui em algo mais da realidade, mais urgente, para que a gente fique em linha, fique em ordem, também com aquilo que é aqui da vida, não só aqui na subjetividade, mas com aquilo que é aqui da vida, sim. Afinal de contas, sim, a gente tem que ficar em equilíbrio com as nossas relações aqui na vida, não é? Porque se eu deixo de pagar uma conta de uma maneira ou de outra, claro que é complexo aqui, não vou entrar nisso, mas de uma maneira ou de outra, tem um outro ser humano aqui na outra ponta. E se eu não fico em equilíbrio, ou seja, se eu recebi um bem ou um serviço e não pago por esse bem, eu estou em desordem em relação à lei do equilíbrio. Tem
uma desordem. Eu recebi algo, mas eu não paguei por esse algo. E aí fica em desequilíbrio. E desequilíbrio representa desordem, e desordem vai afetar o fluxo com o dinheiro enormemente. Então, inclusive, se eu puder aqui destacar uma das 3 leis da ordem do amor, né, que faz parte lá da teoria da constelação familiar, teoria básica da constelação familiar, se eu desrespeito a lei do equilíbrio, se eu puder destacar uma das leis de maior importância ali na relação com o dinheiro, todas são importantes, tá, gente? Todas vão afetar o fluxo com o dinheiro. Mas se eu puder destacar uma para você prestar mais atenção, eu destaco a lei do equilíbrio. O quanto que você aí na sua vida está em equilíbrio com os seus compromissos aqui na vida, e inclusive sistemicamente esse olhar ele é importante. Porque, por vezes, ancestrais meus ficaram em desequilíbrio com o dinheiro, com as suas relações com o outro, no que se refere ao dinheiro. E eu posso estar emaranhada com esse desequilíbrio de ancestrais com o dinheiro. E aí a minha criança aqui na minha vida vai ter toda essa programação a nível de inconsciente e que vai colocá-la a cuidar aqui do dinheiro na vida, e então o fluxo de energia do dinheiro vai se complicar, porque é a criança que está cuidando. Bom, quando a criança cuida do dinheiro, que não é assunto de criança, eu me esqueci de falar de um aspecto lá da mesada na infância, tá? Vou dar um exemplo aqui da minha casa. Quando eu dou a mesada para minha filha, tá, aquele dinheiro é para ela, mas aquele dinheiro não é dela. Porque eu e o pai, né? A gente está ali juntinho com ela administrando aquele dinheiro. Ela não pode gastar aquele dinheiro de qualquer forma. Ela não pode gastar aquele dinheiro com qualquer coisa. Quando eu falo disso, eu me recordo de, por exemplo, adolescentes. Os adolescentes precisam, sim, de um monitoramento dos pais quanto ao uso da mesada. Porque, eu, como mãe de um adolescente, eu não administro, e aí, o que o adolescente está fazendo com aquele dinheiro? O adolescente está comprando drogas, o adolescente está, enfim, diversas outras coisas perigosas aí da vida, e que os pais precisam ensinar aos filhos a como lidar com tudo isso. Então, o dinheiro da mesada dos filhos lá na infância e na adolescência não é deles. É para eles aprenderem com aquele dinheiro a educação emocional. E aí, para isso, eu, mãe ou pai, a gente precisa estar de olho nesse dinheiro, porque esse dinheiro, de uma maneira ou de outra, é de quem? É meu. Eu, mãe. Porque eu até entrei nesse debate com a minha filha outro dia, minha filha tem 12 anos hoje. Ela bateu no pé que o dinheiro era dela, e que ela fazia o que ela queria com aquele dinheiro. Não. Absolutamente não. Tanto que tudo que ela gasta ali com o dinheiro da mesada dela, e por vezes não é só, porque aí ela usou esse argumento, né? A criaturinha é muito inteligente, aí ela usou um argumento comigo assim: não foi você e o papai que me deram todo o dinheiro, porque recentemente eu permiti que ela fizesse algumas compras de roupas, e naquele dinheiro que ela pagou as roupas, tinha uma parte que era da mesada que nós demos, mas tinha uma outra parte que ela havia ganhado de presente dos avós. E aí ela argumentou isso comigo. Ok, ganhou de presente dos avós, mas ainda assim o dinheiro não é dela. O dinheiro passa pela minha administração e pela administração do pai.
Só para terminar o meu argumento de agora há pouco, que dinheiro não é assunto de criança. Dinheiro é assunto de adulto. E tem que ser o adulto para cuidar do dinheiro. O assunto dinheiro é muito complexo. Veja bem como que eu iniciei a minha palestra aqui hoje. Eu iniciei falando de energia. Eu iniciei falando como que esse campo de energia funciona, o tanto que ele é delicado, o tanto que ele é fluido. O tanto que tem que ter um fluxo nesse dinheiro, com esse dinheiro, na vida, do dinheiro e a vida. Esse dinheiro ele precisa movimentar em fluxo. E essa movimentação desse campo em fluxo é algo muito delicado. São muitas as leis complexas regendo essa movimentação desse fluxo. E então tem que ser adulto para cuidar disso, tá, gente? E eu preciso, então, saber de todas as leis da física quântica, para entender o fluxo do dinheiro. Não. Quem gostar, quem quiser se dedicar a isso, maravilha, vai lá. Mas não é esse o fator que vai te conectar com o dinheiro. O fator que vai te conectar com o dinheiro é colocar o seu adulto para olhar para o dinheiro. Inclusive, faça um exercício. Coloque algo, um objeto, qualquer objeto. Pode ser, por exemplo, uma caneca. Coloque a caneca que está aí na sua frente, qualquer objeto que esteja aí na sua frente, e coloque a intenção desse objeto representar o seu dinheiro. Mas não coloque assim tão próximo, igual está aqui, por conta da imagem. Coloque a uma distância, 1 metro, 1,5 metros. E coloque a intenção. Esse objeto, nesse momento, ele representa o meu dinheiro. E olhe para o seu dinheiro, nesse momento. E fique aí, em conexão com o seu dinheiro. E independente das crenças limitantes e das lealdades que você traz aí na sua criança, coloque tudo isso assim um pouquinho de lado e nesse momento olhe com o seu adulto, racionalmente, para o seu dinheiro. E diga para o seu dinheiro, diga em voz alta, agora eu te vejo. E eu me comprometo com você a sempre te olhar. Olha, esse compromisso, ele é importante. E é importante que a gente faça ele a partir do nosso adulto. Porque quem faz compromisso que de fato vai ser cumprido de uma maneira saudável é o nosso adulto. Bom, com isso, as suas lealdades familiares e crenças limitantes que estão lá na sua criança interior saram? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Primeiro precisa desse compromisso adulto com o dinheiro. E, ao longo do tempo, em paralelo com o compromisso adulto com o dinheiro, o meu adulto vai cuidando aqui das crenças limitantes e as lealdades familiares que regem a minha criança naquilo que ela acha que ela que tem que cuidar do dinheiro. Porque, inclusive, nessa decisão de agora eu te vejo, que o adulto faz, quando a sua criança estiver cuidando do dinheiro, o seu adulto, tem uma coisa equivocada aqui, deixa eu retornar aqui para o meu lugar. Inclusive, o seu adulto vai fazer isso. Você vai ter mais consciência de que quando a sua criança estiver cuidando do assunto dinheiro, algo vai soar aqui no seu adulto, você vai lembrar disso, e aí você vai olhar, cuidar da criança, para ela se acalmar naquela emoção que levou ela a cuidar do dinheiro, e aí o seu adulto retoma aqui à frente desse assunto. Dinheiro é assunto de adulto. Criança não dá conta.
Criança não pode cuidar do assunto dinheiro. E essa decisão, ela tem que ser tomada aqui pelo adulto. Claro que não é nada robótico, extremamente enrijecido, porque é uma administração subjetiva, que tanto que é a minha criança que está tomando essa frente de cuidar do dinheiro, ó, isso é subjetivo, isso está se dando aqui na minha mente e na minha emoção. Então, o adulto tem duas funções na vida, eu sempre falo isso nos meus vídeos, né? Uma é cuidar da criança interna, para que ela fique bem. E criança interna que está cuidando de dinheiro não está bem, tá, gente? Eu sinto muito para quem acha que tá, mas não tá. A criança interna que cuida do dinheiro, ela vai ser regida por muitas emoções difíceis, o medo, o desespero, a desesperança, a desistência, tá? Quando o dinheiro vem, puxa, é muito grande e ela se perde em meio a tudo aquilo. Então, ó, primeira função do adulto, não primeira, porque não tem uma ordem aqui, tá? As duas são importantes na mesma relevância. Mas uma das funções do adulto é cuidar da subjetividade, cuidar da criança interior. E uma segunda função é cuidar da vida. Tudo aquilo que está aqui na nossa vida e que vem para a gente, e uma das coisas que está aqui na vida e que vem para a gente é a nossa relação com o dinheiro aqui de fora, né? Aquilo que eu compro, aquilo que eu trabalho e o dinheiro vem para mim, aquilo que eu vibro e de alguma forma o dinheiro vem para mim, e etc, né? Tudo aquilo que está aqui fora de mim. O adulto precisa administrar aqui fora também. Bom, um outro exercício muito bacana de se fazer nessa relação criança interior, adulto e dinheiro é o adulto olhar aqui para a criança, caso a criança tenha muito esse movimento de ela que cuida do dinheiro e se perde. Um bom exercício também é o adulto olhar aqui para a criança interna e dizer para ela assim: deixa comigo. Dinheiro é assunto de adulto. Eu sou grande e forte. Deixa comigo. Eu dou conta. E deixe vibrar no seu adulto, deixe ecoar essa força, essa energia de que realmente no seu adulto você é grande e forte. Ou seja, racionalmente você consegue entender tudo, você domina toda a possibilidade de entendimento e de planejamento e de boas decisões na vida, tá? Então, ao falar essas frases, fale de uma maneira que isso ecoe até a sua criança e ecoe de uma maneira que ela sinta confiança nisso que ela está ouvindo do adulto. Ó, o adulto tem que ter aqui um posicionamento maior diante da criança sempre, para que a criança se sinta segura e tranquila com essa condução que o adulto vai fazer. Ah, Inês, quando eu falei eu senti medo. Tá, não é o seu adulto então que estava falando, era a sua criança. Então, no aspecto aí do medo, ó, tem algo que precisa ser cuidado. Tem algo que você precisa utilizar aí alguma técnica da criança interior ou qualquer outra técnica que você conheça para cuidar desse medo. O nosso tempo chegou ao fim, 8 horas, que bom que passou rapidamente, né? Fico muito feliz de ter iniciado aí amanhã nesse movimento, nesse trabalho de luz, né? Olhando para a criança interior e dinheiro. Que maravilha, que coisa impressionante. E quero deixar um grande beijo aí no coração de todos vocês, de agradecimento por terem estado aqui comigo.